eu tenho a folha aqui e eu vou fazer o desenho primeiro para você ver. Aí eu te explico como fazer a cotagem. Tá bom, essa aqui é a minha escada. Aí eu tenho 2 degraus. Aí é o seguinte, eu tenho que mostrar quanto esse lado mede, quanto a ponta do degrau mede, quanto de largura o degrau tem, quanto de altura este degrau tem e quanto de largura ele tem também. E depois eu tenho que mostrar a largura inteira da escada. Primeiro eu vou fazer da largura toda da escada. Você vai pegar aqui, ó, sem encostar nessa linha e vai traçar uma linha reta. Não tá muito reta porque eu tô sem régua, mas ela não pode encostar, tá vendo? Aí você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, tracei a linha auxiliar, sem encostar, lembrando. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer uma linha juntando as duas. Pronto, tá vendo? Lembrando que você tem que deixar um espacinho aqui. Eu não tenho régua aqui para medir ao certo, mas eu vou falar que tem 15 centímetros daqui até aqui. Como em milímetros, eu vou colocar o número aqui. 150. Pronto, a gente já cotou a largura toda da escada. Agora a gente vai cotar a altura da escada inteira. Aí a gente vai traçar aqui de novo, lembrando que não pode encostar. Vamos fazer o risco aqui. Beleza, aí sempre deixando um pouquinho aqui sem encostar na linha. Essa aqui ela tem, vamos lá, tem 5 centímetros de altura. Então você vai vir aqui do lado de dentro e vai colocar os 50 milímetros. Lembrando que você sempre tem que fazer as setinhas. Depois eu te ensino como fazer isso com raio, mas como você está no início, não precisa disso ainda. Faz as setinhas, certo? Olha só, assim que ficou. Como a gente já mediu a largura total da escada, aqui em cima a gente não precisa medir ela de novo. Aqui em cima a gente vai usar para poder medir a largura desse degrau, deste degrau, a altura desse degrau e a altura do outro degrau. Primeiro a largura deste aqui. Subir novamente, certo? Aí aqui, se você quiser, você pode subir até lá em cima também, junto com essa outra aqui. Assim, tá vendo? Que aí você traça uma linha só. Pronto, agora a gente já tem as linhas auxiliares, que são essas, e as linhas de cota, que são essas aqui que a gente traçou. Lembra sempre de colocar setinhas, tá? Aqui, esse aqui, como ele tem 15 centímetros e não são iguais, eu vou colocar que esse daqui tem 85, tá? Esse aqui. Olha só. Pronto, 85. E esse aqui, 65 milímetros, que vão dar 6,5 centímetros. Então a gente já cotou a altura total da escada,
a largura total da escada, a largura deste degrau e deste degrau. Como eu fiz o desenho de um lado só, a gente vai ter que cotar tudo nesse mesmo desenho, né? Mas o certo seria eu ter duas vistas para poder representar todas essas cotas. Só que como eu fiz só uma vista, eu vou representar tudo aqui mesmo. Só que a gente poderia fazer uma vista frontal da escada para poder representar a altura de cada degrau. Mas como eu fiz só essa, eu vou cotar por aqui mesmo. A gente vai pegar aqui, ó, sem encostar, lembrando, traça a linha. Aqui vou traçar outra linha. E aqui eu vou traçar outra linha até aqui na frente, tá? Agora eu já fiz o traçado, que são as linhas de cota aqui, ó. Vou fazer a setinha. Tá vendo? Aqui tem 50. Esse degrau vai ter 30, o de baixo primeiro. Então você vai colocar que ele tem 30 milímetros e o de cima vai ter 20. E assim tá feita a cotagem. A largura total da escada, a altura total da escada, a largura deste degrau, deste aqui, a altura deste degrau, né? Levando aqui e aqui, e a altura deste degrau aqui, que é daqui até aqui. Mas é como eu te falei, o certo seria eu representar mais vistas, no caso, no mínimo 2 vistas. Mas como eu fiz um desenho só, aí eu representei tudo aqui. Mas a diferença que vai ter é você pensar assim. Por exemplo, nessa vista eu tenho a largura inteira da escada. Se eu tivesse uma vista frontal, que no caso seria assim, seria só algo, por exemplo, assim. Não teria, por exemplo, seria assim, vamos dizer que seria assim, representada na folha quadriculada mesmo. Então, não tem como eu medir a largura total dela. Aí, se eu tivesse uma vista desse jeito, frontal, na folha quadriculada, o que eu ia representar nessa vista? A altura do degrau, a altura dos dois degraus. E também ia representar aqui, ó, essa parte aqui da escada. Porque é o certo no caso, né? Mas como eu não tenho, então você vai representar desse jeito aqui. Eu vou fazer a outra vista para você ver o que a gente representa nela. Tá, e no caso essa aqui seria a vista plana, né? Da escada na folha quadriculada. Vista frontal plana da escada na folha quadriculada. Naquela vista, a gente não tem... No caso eu falei errado, né? A gente tem um comprimento da escada, mas não tinha largura, que no caso é o tamanho dos degraus, frontalmente. Então, a gente vai cotar eles aqui. Então, olha, a gente já fez a largura, os traçados de largura do degrau. Ele tem 60 centímetros, 1 metro. Só que aqui a gente vai colocar como 60 centímetros, né? Então vai dar 600 milímetros. E como a gente já representou a altura naquela, não tem necessidade de representar nessa, né? Mas no caso, se você, em vez de querer fazer desse jeito aqui, você vai fazer assim, ó.
Então, olha, na vista frontal a gente fez isso, a gente aproveitou aqui a altura dos degraus e a largura da escada. Na outra vista, para ficar menos poluída a visão aqui, você excluiria essas duas e deixaria só essa, altura total, comprimento total e o comprimento de cada degrau. Para não ficar poluído, você exclui isso aqui e faz na outra vista, que no caso sempre vai te dar duas vistas, pelo menos.